Olá pessoal, tudo bem? Chegamos na lição 16 que vai falar das equações polinomial de segundo grau. Vocês devem já ter visto ali em sala, talvez tenham comentado com vocês que existem diversos tipos de equação do segundo grau. E no próximo ano vocês vão aprofundar outras formas. Mas agora, qual é o tipo de solução que a gente precisa encontrar para as equações que são nesse formato? Chamamos ela de segundo grau porque agora a nossa incógnita tem um expoente 2. Na equação de primeiro grau era só o x, né? Porque o 1 estava lá escondido, a gente não precisa mostrar ele. Agora, como o x está ao quadrado, ele tem grau 2. A gente olha para o expoente para determinar o grau de um polinômio, por isso que é uma equação polinomial de segundo grau. Quando a gente tem uma equação desse tipo, a gente vai resolver como? Bom, aqui ele trouxe um exemplo para você, né? Ó, tá dizendo que a gente pode pegar esse valor do A e passar dividindo. Por que que ele está fazendo isso, né? Deixa eu apagar aqui que ficou em cima. Por que que ele está fazendo isso? Porque a gente trabalha com operação inversa, assim como você faz na equação do primeiro grau. É do mesmo jeito. Aquele A que estava lá na frente antes é um coeficiente, é um número. E ele está multiplicando a letra. Então, ele vai lá para o outro lado, vai na forma de uma divisão. Então, a gente trabalha com a operação inversa. E depois, qual é a operação inversa de uma potenciação? Aí a gente vai extrair a raiz quadrada. Só que a gente tem que tomar sempre um cuidado. Quando a gente vai extrair a raiz quadrada, ó, perceba aqui, ó, a gente sempre tem mais ou menos a solução. Por quê? Porque agora não é a raiz quadrada de 4 que ele queria, e sim que qual o número ao quadrado que vai dar 4? E o menos 2 ao quadrado ou o mais 2 ao quadrado, ambos resultam em 4. Então, sempre que você vai trabalhar com essa equação de segundo grau, vai tirar a raiz quadrada, não esqueça que ela vai assumir dois valores, positivo ou negativo, certo? Vamos ali para a página 97 e vamos iniciar na questão 1. Para revestir duas paredes quadradas da sua cozinha, o senhor Cláudio precisou de 18 azulejos de 1 metro quadrado cada um. A representação algébrica que permite calcular a altura da cozinha do Sr. Cláudio é dada por... Então, ele quer aqui, não pediu para você calcular, tá? Ele quer que você saiba identificar como eu poderia pegar essa situação, problema, e transformar ela numa representação algébrica. Para depois, se precisasse, você fazer o cálculo, né? Então, vamos com calma. Ele está pensando ali numa parede da cozinha, que é quadrada, e ele quer revestir. Então, ele vai cobrir isso, né? E ele vai cobrir isso com azulejos. A gente sabe a quantidade. E ele falou que cada um desses azulejos tinha 1 metro quadrado e no total eu teria 18, então, metros quadrados, porque eu vou precisar de 18 azulejos. E ele quer saber como é que eu determino a altura dessa cozinha, tá? Então, como que eu vou determinar isso daqui? O que que eu faço com essas informações, né? Como que eu ia descobrir isso? Outra informação importante que a gente não pode esquecer é um quadrado. Se ele é um quadrado, quando eu for pensar lá, né, nas notações, ó, se aqui for a medida x, aqui é a medida x também. E quando eu multiplicar, não tem que dar a minha área total. Então, vamos escrever isso através de uma expressão. Quando eu pego ali, então, né, uma parede pela outra, né, que está ali no chão, a medida do comprimento pela altura, tem que dar a minha área total. Mas x vezes x é o quê? É x ao quadrado. Professora, não encontrei essa alternativa. É porque tem um outro detalhe nessa questão, ela é cheia de pequenos detalhes. Ele vai pintar duas paredes, e essas duas paredes são quadradas, e ele vai utilizar ali esses 18 no total. Então, eu tenho que dobrar aqui essa informação, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que a alternativa correta é a letra A. Quando a gente calculou dessa forma, a gente usou o total de azulejos só para uma parede, mas não, esse total são para as duas paredes, que vão ter a mesma medida, por isso que eu posso só dobrar, certo? Se você fosse calcular, aí a gente usava aquelas estratégias. Nessa questão, ele não pediu, então não tem a necessidade. Mas você poderia, manda para lá dividindo, tira a raiz quadrada e vai encontrar o valor, ok? Vamos seguir? Então vamos mudando de página. E agora a gente vai fazer
a questão 5, lá na página 99. Um satélite artificial fotografou uma região da Terra de formato quadrado, medindo 625 metros quadrados de área. Escreva uma equação que permite calcular a medida do comprimento do lado da região fotografada pelo satélite. É um quadrado. De novo, uma ideia semelhante, né? Se aqui é x, aqui vai ser x também. E quando eu multiplicar essas medidas, x vezes x tem que dar a área total. Tem que ser igual a 625. E x vezes x é o quê? É x ao quadrado. Então, x ao quadrado igual a 625. Olhando ali para as nossas alternativas, seria a questão A. Vamos aproveitar que a gente tem um tempinho ainda para conversar e vamos resolver isso daqui? A gente não teve a oportunidade de resolver, né? Eu quero mostrar para vocês o erro que a gente não pode cometer. Como a gente tem que trabalhar com a operação inversa, a gente teria que pegar essa potência e transformar em radiciação. Então, ela iria para o outro lado, de modo que eu teria mais ou menos a raiz quadrada de 625. E aí você ia descobrir que poderia ser mais ou menos 25. Nesse caso, como a gente está falando de uma medida aqui, faz sentido ser menos 25? Não, então com certeza é 25 por 25. Então, em algumas situações, problemas, mesmo que tenha duas soluções, equação do segundo grau pode ter duas soluções, nem sempre fará sentido, né? Mas aqui foi só apenas um bônus, a questão não pediu para você resolver isso, a gente só aproveitou para conversar e aprofundar um pouquinho mais. Certo, pessoal? Então, cuidado com as equações de segundo grau, vocês estão trabalhando com ela incompleta, né, desse modo aqui, mais pra frente vocês vão ter a oportunidade de aprofundar. A única coisa que eu não posso esquecer, mais ou menos ali quando eu for tirar a raiz. Sempre positivo e negativo, pode ter as duas soluções. Aí depende da interpretação da questão para ver se as duas vão ser válidas, certo? Então a gente vai finalizando aqui esse vídeo e eu espero vocês no nosso próximo encontro.